Bom dia, povo de Deus. Hoje, 15/8, me chamo João Angolano e trago uma palavra que está em Provérbios, capítulo 20. Vou ler o verso 4 e 5 e depois o 24 e o 25, que dizem assim: O preguiçoso não ara as terras porque é inverno. Por isso, no tempo da colheita, procura e não encontra nada. Os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. Os passos de cada pessoa são dirigidos pelo Senhor. Como poderá alguém entender o seu próprio caminho? É uma armadilha dizer precipitadamente: isto é santo. É só refletir depois de fazer o voto. Amém, irmãos? Vou começar com uma história. Quando Bill Pinkney navegou sozinho ao redor do mundo em 1992, optou pela difícil rota ao redor dos cabos da Boa Esperança, Lewin e Horn. Ele fez a viagem para inspirar e educar as crianças de sua antiga escola na periferia. Seu objetivo era mostrar-lhes até onde iriam se estudassem muito e assumissem um compromisso. Ele nomeou seu barco de Compromisso. Quando Bill leva seus alunos a um passeio de barco, diz que eles têm aquele leme na mão e aprendem sobre controle, autocontrole, trabalho em equipe e todos os fundamentos que precisam na vida para ter sucesso. As palavras de Bill registram a sabedoria de Salomão. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Acabei de ler no verso 5. Dessa forma, Salomão convidou outros a examinarem seus objetivos de vida. Caso contrário, Salomão diz que é uma armadilha prometer algo a Deus apressadamente e só depois calcular o custo. Bill tinha um propósito claro que inspirou 30 mil jovens nos Estados Unidos a aprenderem por meio dessa jornada. Ele se tornou o primeiro afro-americano no Hall da Fama para navegadores marítimos em seu país. As crianças nos observam, disse ele. Com um propósito semelhante, devemos definir o nosso propósito sob a profunda instrução de Deus para nós. Irmãos, qual é a verdade de hoje? O propósito de Deus é mais profundo. Amados irmãos, em um mundo onde as pessoas estão cada vez mais preocupadas em mostrar apenas o que é superficial, a Bíblia nos lembra que os propósitos do coração humano são como águas profundas. E é justamente essa profundidade que torna difícil entendermos o que realmente motiva as pessoas a agirem de determinada forma. Provérbios 20 nos ensina que, apesar de não conseguirmos ver claramente o que se passa no coração das pessoas, existem aqueles que possuem o discernimento necessário para trazer à tona esses propósitos ocultos. A história por trás desse capítulo é rica em ensinamentos. Na época em que foi escrito, os poços eram a principal fonte de água para as pessoas. E assim como os poços, os propósitos do coração humano são profundos e escondidos. Mas, assim como os poços precisam ser cavados para que a água possa ser alcançada, é necessário que tenhamos discernimento para trazer à tona os propósitos do coração humano. E esse discernimento não é algo que se adquire facilmente. É preciso estar atento aos sinais, observar as atitudes das pessoas e, principalmente, buscar entender o que as motiva. A história de José, filho de Jacó, é um exemplo claro disso. Quando seus irmãos o venderam como escravo, eles acreditavam estar se livrando de um problema. Sim, se livrando de um problema. Mas o propósito de Deus era outro. José foi levado ao Egito, onde se tornou governador
e salvou seu povo da fome. O que os irmãos de José não entenderam na época é que os propósitos de Deus são mais profundos do que podemos imaginar. Você entende isso, irmão? E assim como José, existem pessoas que possuem o discernimento necessário para entender esses propósitos e trazê-los à tona. Mas, para isso é preciso ter humildade e estar disposto a ouvir. Afinal, muitas vezes, os propósitos que estão escondidos em nosso coração são difíceis de serem compreendidos, até mesmo por nós mesmos. Provérbios nos ensina que, apesar de não conseguirmos ver claramente o que se passa no coração das pessoas, existem aqueles que possuem o discernimento necessário para trazer à tona esses propósitos ocultos. E é justamente esse discernimento que nos permite entender melhor as pessoas ao nosso redor e, consequentemente, nos relacionarmos de forma mais saudável e produtiva. Amém, irmãos? Aquele velho pedido. Você está inscrito no meu canal? Você já compartilhou esse canal com alguém? Você já foi lá comentar? Comenta, critica. É importante para o nosso crescimento. Eu sem você não vou chegar a lugar nenhum. E eu preciso que o reino avance. Por isso eu conto contigo. Graça e paz.